Olá, filhas Pedro, aqui é o pessoal do canal Pedro e hoje eu vou fazer mais uma Gazeta Bonequeira. Então, gente, no Gazeta Bonequeira de hoje, eu não sei mais que número é, eu acho que é o 4º ou 5º, não sei. Só sei que eu vou falar de algumas coisas que chegaram aqui no Brasil e de algumas outras coisas do reboot de Monster High. E começando pelos lançamentos, né, que são muito lançamentos, gente, sim, tá chegando essa época do ano, começa a chegar as coisas, né, pro Dia das Crianças e também meio que pro Natal. Não, meu Natal não, mas pro Dia das Crianças sim, começa a chegar tudo agora. E tá vindo muita coisa, por isso que eu tô fazendo muito vídeo de lançamento. Mas agora vamos focar nos lançamentos e parar de enrolar. Então, gente, chegou na semana brinquedos, né, lá de São Paulo. Chegou muita coisa de Monster High, mas também chegou algumas coisas de Ever After High. Por isso eu vou falar logo de Ever After High, porque não são tantas coisas como de Monster High. De Ever After High chegou as Epic Winters, né, que veio com o nome Feitiço de Inverno. Que eu fiquei meio, né, tipo assim, ok. E assim, eu não gosto dessas bonecas, elas eram super caras, por R$190, tipo assim, muito caras mesmo. E, gente, não tem condição de pagar R$190 numa boneca, não tem. E fora que a meia delas é pintada, então não tem nem graça de você ter uma boneca de inverno com a meia pintada na perna dela. Então assim, não é uma boneca que vai me interessar e eu nem tô sofrendo, nem tô ansioso por ela ser chegada. Se eu vou comprar assim, vai ser numa exceção enorme, que talvez eu compre a Briar, por eu gostar da personagem, e o resto assim, não tenho interesse nenhum nelas, porque ó, caguei. E o casal não veio, o casal, né, que é o pack da Rosabelle e do Jerry não veio pro Brasil. E também veio a de caixa pequena, né, que é aquela coleção, gente, que é de balé, sabe, que ela só mexe o braço assim. E não tem graça nenhuma, que é por R$100, chegou as três, né, que é a Holly, a Apple e a Briar. E também chegou as menorzinhas, né, que são as fadinhas do filme Epic Winter lá, e só isso mesmo, e ambas estão por R$100 e tipo, muito caro pra uma boneca que não tem nada, né, gente, então não vou comprar aquilo nunca, não vou falar nunca, mas não tão cedo. E agora vamos pra Ever After High. Vamos pra Monster High agora, gente. Foca nas monstras, Pedro. Foca nas monstras. Então, gente, de Monster High chegou o quê? Adivinhe, o tão esperado reboot. Não chegou tudo do reboot, mas começou a chegar. Então, gente, o reboot chegou. Então, as novas Monster Highs, né, que tem o rosto trocado. Então, elas chegaram no Brasil. E assim, gente, eu particularmente achei que elas chegaram por um preço bem caro, mas já esperava, né, porque o preço aumentou. E assim, gente, chegou as bonecas do filme Welcome to Monster High, que é o filme Bem-vindos a Monster High, que já vou falar mais dele. As bonecas que chegaram foram as bonecas de caixa pequena, as de caixa grande, que são a Frank e a Draculaura, ainda não chegaram. E eu nem sei se tem previsão, deve ter, óbvio, mas ainda não chegaram na semana. E eu gostei um pouquinho delas, assim, né, desse tamanhozinho mesmo. E principalmente porque não são minhas personagens preferidas e eu nem gosto tanto dessas personagens, então não tenho a menor vontade de ter. Então chegou a Claudine, a Laguna e a Cleo. Eu não gostei de nenhuma dessas versões dela, não bateu, sabe? Quando não bate o santo com a roupa, então não foi dessa vez. E elas chegaram por R$140. Também chegou a Moanica Daikai, a substituta da agulha. Ou não, né? A Mattel disse que não vai substituir ela pela agulha, mas eu acredito que vai, porque assim, não tem uma boneca da agulha há 1000 anos, né? E a Monica, que mal chegou, já tem 2 bonecas. Mas enfim. A Monica chegou e ela veio na caixa pequena e elas não têm suporte e é R$140, um preço bem caro, mas ok. E também chegou a Frank, que tem os negócios lá de cabelo. Não, de cabelo não, gente. A Frank do negócio de roupa. É porque são duas Franks dessas coleções de ficar pintando elas, né? Que ninguém gosta disso, Mattel. Não sei quando a Mattel vai parar de fazer isso, porque, olha, acho que nem as crianças mais aguentam esses brinquedos que você fica pintando a roupa, pintando o cabelo. É muito chato isso, Mattel. Você conseguiu sobreviver 5 anos fazendo Monster High normal. Não sei porque agora tu inventou de fazer essas coisas, mas ok, né? A Frank, ela não mexe o braço, mas ela tem um rostinho bonitinho. Ela veio por R$180, né? Então é um preço um pouco caro, mas né, tá ok. Tá melhor do que outras bonecas, que eu não vou citar agora. Mas enfim, Pedro, foca. E também chegaram de quebra as Barbies, que são aquelas Barbies, né, as dos novos copos, né, que são as Curves, as High, eu não sei, acho que a Tall
e as Petit, que são as pequenininhas, que vem com as roupinhas extras. Eu gostei dessa novidade porque agora que eu tenho Barbie, eu acho que eu poderia comprar uma dessas. Só que elas não são articuladas, eu gosto de boneca articulada, então acho que eu nem vou comprar. Mas pra quem quer, elas chegaram também. E lembrando também que essas fotos daqui que eu mostrei aqui no vídeo, eu peguei da Rafaela Maestria, que é uma vendedora lá da semana, e também peguei de uma página do meu amigo Bruno Lumersan, que é o louco das bonecas. Eu vou deixar o link aqui pra vocês curtirem. Então foi dessas duas pessoas que eu peguei essas fotos aqui, porque eu não moro em São Paulo e as fotos vieram de lá, né, da semana de São Paulo. E é isso, gente, agora vamos para o filme de Monster High. Welcome to Monster High. Gente, então, vazou o trailer do filme, né, que é o primeiro filme do reboot, né, de Monster High, que é o Welcome to Monster High, a Bem-vindo a Monster High. E assim, gente, a história que você conhece antes do filme, esquece, apaga aquilo tudo, esquece Freak Fusion, que explica, né, a história de como Monster High surgiu, e foca agora só nesse filme, porque tudo que aconteceu antes é tipo assim, foda-se, eles pegaram assim, jogaram no lixo, e foda-se, vou criar um filme novo, e vai ser tudo do meu jeito agora. E foi basicamente isso que eles fizeram, eles esqueceram toda a história, sabe, de Monster High, que a gente conhecia, jogaram no lixo e construíram toda uma história nova. E a história nova, assim, é alguma coisa, eu não entendi direito, porque eu não vi o trailer legendado, mas pelo que eu entendi, assim, do meu inglês, que não é tão bom, assim, mas dá pra entender alguma coisa, a Draculaura e a Frank, elas tentam montar Monster High, então elas vão procurar monstros por aí, mas a história não é o que interessa aqui, porque o que interessa aqui, de verdade, é, tipo, como o Monster High tá infantil. Daqui a pouco vai parar de passar no Cartoon Network pra passar no Discovery Kids, gente, ou no Globo, não sei. Porque, assim, os monstros que tem lá, assim, a primeira era de Monster High tinha uns monstros, que alguns eram bem... Eles são bem infantis, são, mas eles davam um pouquinho de medo, né? Ou então eles eram mais parecidos com adolescentes. Mas agora, os monstros, gente, parece monstro do Monstros S.A., sabe? Aqueles monstros, assim, que não tem nada a ver. Então, gente, isso daqui é basicamente o que Monster High virou, gente. Virou Monstros S.A. Os monstros são muito parecidos com os monstrinhos, né, que aparecem, né, no filme do Monstros S.A. E assim, gente, decepção um pouco. Mas a animação, não vou mentir, né, como vocês estão vendo aqui nos prints aqui do lado, ela tá bonitinha, né, não tá tão feia como era aquele 3D estranho dos outros filmes de Monster High. Porque vamos confessar, né, gente, aqueles 3Ds era difícil de engolir, né? Esse daqui tá um 3D mais massinha, assim, mas eu gostei mais desse daqui em termos de animação. O que eu vi algumas pessoas reclamando é que como a história vai começar de novo, tem alguns personagens, né, as personagens que não são as principais, as coadjuvantes, né, como a Venus, a Twyla, não mudaram o estilo delas. E assim, por um lado é bom, porque pelo menos assim a gente tem certeza de que elas não vão ficar cagadas, né? Igual algumas personagens como a Draculaura, né, vamos ser sinceros, que bora botar os nomes, né, na mesa. Como a Draculaura ficou bem cagada nesse reboot, a roupa dela tá horrorosa, e é isso, né, gente? Acho que é melhor continuar com a roupa antiga do que mudar a roupa, assim, do nada pra nada. Só que aí eu entendo porque reclamaram disso, né? Porque assim, se você quer mudar toda a história, que mude logo tudo, né? Não faz só das principais, ou então... sei lá, né, gente? Faz o trabalho completo, né? Pelo menos, né, Matheus? Pelo amor de Deus. E é isso, gente. Acho que é isso que tem que falar. Eu vou deixar o link aqui embaixo do trailer desse novo filme, né? Welcome to Monster High. E nele também aparece a Auri Huntington, não sei falar esse nome, nem vou aprender tão cedo. Que também, pra mim, deve ser a substituta da Spectra. Porque assim, gente, ela é uma fantasma, a Spectra também era um fantasma. E eles pegaram a Spectra, jogaram no lixo e pegaram a Ari e vai ser cantora, vai cantar lá e vai ser a nova Ariana de Monster High, Ariana Grande mesmo. E assim, gente, a Ari, eu não gosto dela, porque, primeiro porque ela pegou o papel da Spectra, segundo porque ela tem uma boneca que você aperta e ela fala, e eu odeio bonecas assim, e... terceiro, eu não sei, acho que eu fiquei com raiva dela por causa disso. Mas tirando isso, não é nada contra, imagina, né, gente? Adoro você, Ari. E vocês pararam pra pensar que a Agulha e a Spectra foram as substituídas
E as duas morreram, porque a Agulha é uma zumbi, então ela tá morta. E a Spectre também é uma fantasma, ela tem que estar morta. E elas foram substituídas, ou seja, é igual a Avril Lavigne. Elas morreram e foram substituídas por outras, né? E foi isso que a Mattel fez, vou matar vocês, já estão mortas mesmo, vamos substituir por outras mortas. E foi isso que aconteceu, né, gente? E é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, comente, compartilhe, faça tudo que eu tenho, né, que eu sempre falo aqui. E beijo até o próximo vídeo, tchau!